é uma das capitais com o maior número de idosos do país. Mas de que forma esse idoso está sendo tratado, principalmente pelo poder público? Que tipo de assistência tem à disposição dele? É sobre isso que nós vamos conversar agora com Diego Oliveira, que é defensor público do Núcleo de Defesa do Idoso. Boa tarde. Boa tarde. A gente pode dizer, doutor, que o idoso do Maranhão, que a gente tem tantos idosos aqui, ele está sendo bem tratado e bem amparado pelo serviço público? Certo. Essa pergunta é um pouco difícil de se responder, porque na verdade o que a gente percebe é que os idosos, assim, de uma maneira geral, ele possui uma legislação que o rege de forma bem moderna. Ela é moderna a legislação, tanto a Constituição Federal, como a Lei de Organização da Assistência Social, o próprio Estatuto do Idoso. Contudo, há uma série de problemas, de enfrentamentos que são necessários para a concretização desses direitos. Então, se nós formos ver, os idosos eles não estão sendo bem tratados, porque a sociedade maranhense e a brasileira de forma geral, ela não está preparada para o envelhecimento da sociedade. Deixa eu ver se eu entendi. A gente tem os direitos assegurados no papel, mas na prática eles ainda não estão sendo bem executados. A sociedade ainda não absorveu isso. Certo. Um grande problema é a concretização desses direitos, por meio de políticas públicas, por meio de efetivação dos direitos dos idosos, garantindo assim o principal direito, que é garantir ao idoso uma vida digna. Mas o idoso, por exemplo, que não se sente bem amparado, que não se sente bem protegido, ele pode reclamar, não pode? Pode, sim. E aí, que tipo de assistência ele vai ter na hora em que ele quer fazer uma reclamação de que não está tendo seus direitos cumpridos? Certo. Nesse caso, uma afronta a direitos dos idosos, ele pode procurar uma série de instituições públicas, como a própria Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem um centro integrado de apoio e prevenção à violência contra idosos, que lá nós atendemos tanto casos de violências físicas, psicológicas, abuso financeiro, como casos mesmo relacionados a orientações jurídicas ou outras orientações mesmo sobre os seus direitos, sobre os direitos dos idosos. Há também a Delegacia do Idoso, onde no caso de um crime contra o idoso ele pode procurar o próprio Ministério Público, que atuará na defesa dos direitos dos idosos de forma coletiva, e também tem as instituições públicas, como as secretarias sociais do Estado e do município. E qual seria hoje a maior reclamação dessa faixa etária? Certo. A maior reclamação que nós temos recebido lá na Defensoria Pública é relacionada à negligência, abuso financeiro e maus tratos. Então, essas são as principais ocorrências que acontecem. Existem também alguns casos relacionados a empréstimos consignados fraudulentos, a questão ligada à saúde, como a negativa de fornecimento de medicamentos, de prestação de atendimento médico como exames, próteses e órteses. Essas são as principais demandas que aparecem na Defensoria relacionadas ao direito do idoso. Nessa questão de maus tratos e abuso financeiro, principalmente, nesse caso, esse tipo de violência, vamos dizer assim, está mais ligado à família do idoso? Sim. Os maiores agressores que causam violência contra o idoso, aí é importante frisar que a violência não é apenas a violência física, como a violência psicológica. Está no ambiente familiar, são nas relações interpessoais. Pela constatação do CAPV, nós podemos perceber que os maiores agressores são filhos, depois sobrinhos e parentes mais próximos, como os tios e netos. É verdade. Mas durante toda essa semana está se fazendo festa ao idoso, né? Tem o dia municipal, o dia estadual, dia nacional, dia internacional. Por exemplo, o dia que vai ser comemorado pela Defensoria Pública é no dia 1º, é isso? Na verdade, a Lei 11.433 de 2006, ela determinou os dias 1º de outubro de cada ano como Dia Nacional do Idoso. A Defensoria Pública amanhã irá comemorar o Dia Nacional do Idoso como a terceira feira cultural de valorização da pessoa idosa. Ela acontecerá amanhã na Praça Honório Machado e no próprio prédio da Defensoria Pública, que fica bem ao lado, ali no projeto Reviver, e lá vai ter aferição de pressão, exames de glicemia, doação de mudas de planta, além de várias atividades culturais, como palestras, apresentação de atividades culturais. Quando tem um evento desse, o idoso, ele se sente estimulado, ele participa mesmo? Com certeza. Os idosos são grandes participadores. Na verdade, o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso, ela visa isso. Primeiro, valorizar a pessoa idosa e, segundo, proporcionar meios aos idosos de participação efetiva e direta na sociedade. Isso se dá por meio dos conselhos de direitos, por meio da participação nas instituições públicas, que o idoso tem esse direito mesmo, porque, na verdade, quando ele se aposenta, quando ele chega, é uma exclusão do mercado de trabalho. Mas isso não significa
característica, que o idoso ele está relegado a uma atividade, uma sobrevida. Na verdade, não. Esta é chamada de melhor idade, a terceira idade. Então, o idoso ele tem que participar, tem que voltar a estudar, tem que exercer os seus direitos. E isso é uma realidade que dá para constatar aqui, porque eu vejo assim, a gente tem muitos grupos de assistência a idosos, e sempre que a gente faz matéria, tem muitos idosos que estão lá participando, mas a gente vê também que parece que são sempre as mesmas pessoas que estão participando de vários grupos. A gente pode dizer que esse idoso maranhense, ele já tomou consciência de que essa idade não é necessariamente uma idade de aposentadoria? Com certeza. Isso é um grande problema a ser enfrentado, que é a questão da conscientização dos idosos dos seus direitos. E isso ainda não está assim, ainda não houve um avanço nisso, principalmente no interior do Maranhão, onde muitos idosos não têm consciência dos seus direitos, não exercem, são vítimas de violências, mas não são capazes de, primeiro, poder denunciar essa violência e, segundo, tomar as medidas cabíveis, como os meios de proteção diante das violências perpetradas. Então, tanto os idosos como a sociedade precisam se conscientizar desses direitos e passar a praticá-los de uma forma mais democrática, né? Com certeza. A própria Constituição estabelece que a proteção ao idoso ela é de dever do Estado, da sociedade e da família. É uma sociedade solidária. A gente vai chegar nesse estágio de evolução com certeza. Diego Oliveira, muito obrigado pela participação no Maranhão Notícias. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.